equipe, né? E quero dizer duas coisas. Primeiro, eu não esperava outra coisa que não fosse a comemoração do Roger. O Roger é profissional, assim como o professor Paulo Paixão. Os caras estão criticando a comemoração de um treinador num clássico, numa vitória. Eu não consigo entender. Eu vi isso ontem. O movimento agora é o seguinte, ó. Tá na hora de retirar o nome do... Esta é a hora para retirar o nome de Roger da calçada da fama. Não, isso é brincadeira, isso aí, cara. É não saber perder e não entender por que perdeu. O nosso mestre dizia, tem que saber por que ganha e por que perde. E o Grêmio tá fora da casinha. O Grêmio perde. O Grêmio ganha, empata ou é roubado. É sempre assim, né? Na palavra do seu vice de futebol. Então, faltou até, sabe, essa autocrítica de entender que o time do Inter foi muito superior ao Grêmio. Mas muito superior. Muito, só para terminar, Edu, que tu falou 40 minutos, eu fiquei te ouvindo. Né? Bernabé, por exemplo, vai pra seleção, Calvi, um dia. Vai! Tu não viu, Pretz? Eu votei no Bernabé como o melhor em campo no Clássico Grenal. Votaram no... O Borré ganhou, né? Foi a maioria. Mas pra mim o Borré perdeu 2 gols antes. Então ele... mas ele aí virou até, herói. aí assim, voto foi... Ele tava virando o vilão. Foi mais como o personagem em si do que propriamente... Ele tava sendo o vilão e aí virou o herói pelo gol, mas perdeu 2 antes. O cara que jogou muito também foi o Vitão, né? Vitão jogou bem. Olha, o segurança... Vou falar outro cara que eu achei que jogou bem. Acho que o Pretzel até fez críticas a esse jogador e tal. Eu não esperava, tá? Cleiton Sampaio. Cleiton Sampaio e Rômulo. Cleiton Sampaio tenho... Ele não foi mal, cara. O Cleiton Sampaio, eu considero que ele vai ganhar os elogios porque o jogo terminou 1-0, mas as duas principais chances do Grêmio foram em cima dele. Mas aí também em cima do lado esquerdo da defesa, né? Mas o Bright White antecipou ele e o Diego Costa sobe de cabeça em cima dele. Aí tu tem que ver o seguinte, o Bright White e Cleiton Sampaio é desigual, né? Por isso que eu acho que ele foi bem não para o comparativo. padrão... O Bright White é um bom centroavante. O Rômulo, ele teve, além do Cleiton Sampaio, eu considero que o Rômulo fez um bom jogo também, porque além de o Rômulo, ele teve um momento no primeiro tempo que ele tem um erro... Com o Cleiton Sampaio. Com o Cleiton Sampaio, mas tirando esse momento específico do jogo, ele fez uma partida bem segura. Claro, eu achei que esse jogador tinha tudo para afundar. Esse jogador tinha tudo para afundar. Agora o Pretzel... Eu daria uma nota 5 para ele, viu? O Vitão carregou ele nas costas, cara. Aliás, eu não sou muito fã do Vitão, é apenas por uma ideia de jogo que eu imagino, mas ele tá bem. O Vitão carregou a defesa nas costas. Para mim, destaques no Inter. O Rocher, que sempre seguro, né? Mostrou uma segurança muito boa. O Vitão, Bernabé, o Alan Patrick no segundo tempo, o Wesley, sem dúvida. Para mim, os principais. E no Grêmio, o Marquezinho e o Rodrigo Eli, né? O Rodrigo Eli jogou muito, hein? O Rodrigo Eli carregou a defesa do Grêmio nas costas, hein? Eu colocaria o Tabata entre os jogadores do Inter também, até eu acho que o Sonda votou nele como o melhor jogador em campo, mas foi um jogador que mudou o ritmo do Inter a partir da sua entrada, né? Tanto ele quanto o Fernando, eles tiveram um impacto imediato no time. O Gabriel Carvalho, o que é natural, sentiu o jogo, 17 anos, começar como titular, sentiu o clima do Grenal, as entradas mais duras do Grêmio, então ele não teve uma atuação como se esperava, mas o Tabata, quando ele entra na primeira parte do segundo tempo, ele traz um impacto imediato e ele é fundamental para a dinâmica do Inter nos ataques e principalmente no gol também. Gabriel Carvalho jogou quando o Grêmio tinha 2 caras pelo menos tentando marcar, que eram o Mike e o Aravena voltando. Quando o Tabata entrou, também era junto com o Soteldo, né? Aí não tinha um jogador a mais do Grêmio para marcar, então era o Tabata e o Bruno Gomes contra o Mike a todo instante. Aí é que tá. O Tabata e o Fernando entraram muito bem, Mal, eu concordo plenamente contigo, mas eles pegaram um adversário ainda mais desorganizado. Então isso também favorece os bons jogadores. Então eu acho que eles também mudaram um pouco o ritmo, porque eles são bons nomes, têm boa leitura de jogo e viram também um adversário bem desorganizado em campo. Agora, me responda uma coisa, pessoal, não sei se é um erro meu. Por que o Renato tirou o Aravena, cara? Eu não consigo entender, cara. O Aravena estava muito bem no jogo, estava sendo um perigo pelo lado esquerdo de ataque, de defesa do Inter, cara. Eu não consegui entender por que ele tirou o Aravena. O Renato vai decretar que Aravena e Soteldo... Quem é que entrou no lugar do Aravena? Acho que foi o Soteldo. Né? Não, Soteldo. Não, o Soteldo... Foi o Arezzo? É que jogaram juntos um tempo, até o Calvin destacou. O Grêmio com 2 pontas agora, que era o Soteldo e o Aravena. Isso, aí depois o Bright White foi pra ponta... E aí saiu o Aravena... Porque entrou o Diego Costa. Diego Costa entrou de centroavante, o Bright White de ponta direita e depois o Arezzo terminou o jogo. Vão me chamar de louco aqui, eu não teria tirado o Bright White. Eu não teria tirado o Aravena. Não, nenhum dos dois. Eu teria tirado o Dodi, que ele demorou pra tirar.
O Dodge tinha que ter saído bem antes. Eu achei que ele ia sair no intervalo porque tava amarelado já o Dodge. Claro. E aí entrar o PP. Eu não teria... Faltou ambição, faltou leitura pro Renato. E no duelo tático, me desculpe, né? O Roger foi superior ao Renato. E o Inter ganhou o Grenal. Não foi o Grêmio que perdeu. Claro, o Inter foi muito superior ao Grêmio. E assim, ó, eu até entendo essa questão da ambição aí, ô Pretzel, mas eu vou mais além, tá? Eu acho que faltou realmente, nessa hora faltou treineiro. O Roger empacotou o Renato. Não, porque o Roger, ele conseguiu assimilar as situações Agora do tem a jogo. lei do ex de técnico, então. Porra, É isso? verdade. O Roger, ele conseguiu assimilar as situações que o jogo pedia. O Renato, ele foi no protocolar, ele foi no básico, ele foi no pragmatismo. Tu tira o Edenilson, tu coloca o Soteldo. Aí depois tu tira o Aravena pra colocar o Diego Costa. Então, assim, pra mudanças mínimas, o Roger, ele teve um momento que ele colocou o Tabata de segundo volante, porque ele entendia que a partir daquele momento com o Grêmio mais aberto, era a oportunidade do Inter poder ampliar. Deu errado, ele deu errado, logo depois ele colocou o Luiz Otávio, que é camisa 5, mas jogou de 8. Eu acho que o Renato até ele foi mais ousado do que de costume, porque quando aparece o Aravena ali, aparece o Soteldo na beira do campo, eu pensei, vai tirar o Aravena. Sai o ponto esquerda, entra outro ponto esquerda. Quando ele tira o Edenilson, eu pensei, 2 pontas não é muito do feitio do Renato. Depois 2 centroavantes também não é muito do feitio. Como o Renato, tudo que o Renato disse que não dá pra fazer, ele fez o Grenal, né? Incoerência, né? Empilhou de jogadores de ataque justamente aquilo que ele mais disse que não faria, né? A ironia do futebol, né? O Internacional começou a melhorar no momento em que o Dodge se machuca, né? É atendido fora do gramado, aí o Marquezinho se joga no chão, esfria o jogo e é o tempo que o Roger tem para reorganizar o Inter. A partir dali começa o Inter muito mais com muito mais movimentação no meio de campo. O Bruno Henrique passa a jogar mais pelo lado esquerdo também, né? Aí tem as trocas de posição, Wesley, Gabriel Carvalho, às vezes juntando na ponta, né? O Wesley na ponta direita e o Gabriel Carvalho também na ponta, os 2 pontas do mesmo lado, o mesmo aconteceu do lado esquerdo. Agora, tô revendo os lances aqui, uma ressalva ao Marquezinho, né? O Marquezinho toma, se bem que ele tomou, né? Ele tomava muito gol no canto esquerdo, né? A bola do Borré foi desviada, tudo bem. Pode ter matado a reação dele agora. Aquele chute do Wesley que ele corta e bate foi no canto esquerdo, hein? Não, ele conseguiu fazer uma baita de uma defesa. Resolveu. Hoje a única questão do Marquezinho é que se tiver pênalti ele não acerta nem o canto. Mas o destaque que eu queria fazer era exatamente esse em relação ao Wesley, porque ele é um jogador que, principalmente naquele esquema que o Roger optou para o clássico com Gabriel Carvalho, Alan Patrick e ele é o único jogador que traz características mais agudas do 1 contra 1 e do drible. E ele teve uma superioridade em relação ao João Pedro, em relação às disputas de 1 contra 1, impressionante. Até onde ele aguentou no clássico, até onde ele teve energia, ele foi dominante, ele conseguiu trazer as características que o jogo dele pede, e ele só parou no Marquezinho. Porque eu concordo com o Pretzel, pra mim foi um dos grandes destaques do Inter desde o início, talvez abaixo do Bernabé, abaixo talvez do Tabata, que tem essa questão dele entrar com o Grêmio mais organizado, mas foi um dos jogadores cruciais pro Inter nesse clássico, porque foi um domínio impressionante pra cima do João Pedro. O Edenilson, ele dessa vez pouco ajudou, né? Teve um momento lá, acho que foi a primeira chegada mais perigosa do Wesley, ou aquela que ele arranca e bate de perna esquerda e o Marquezinho faz uma defesa também com o pé, em que foi primeiro um balão do Marquezinho direto para lateral, isso o Marquezinho tem que melhorar, né? Essa reposição de bola, muitas vezes ele busca o lado do campo, mas ela já vai direto para lateral. Ele tentou a bola esticada no João Pedro. E aí, como o João Pedro ele avançou para tentar receber esse passe, faltou o Edenilson já voltar para a posição do João Pedro. Não voltou, o João Pedro também demorou para voltar para o campo, e aí o Inter bate o lateral rápido e o Wesley tem a avenida toda para correr. E aí o Marquezinho faz uma grande defesa. Então, dessa vez, o Edenilson, que entrou no time justamente para ser um cara que auxilia o lateral, que ajuda, que recompõe no Grenal, só foi visto nas brigas, né? Na discussão ali, trombando, o Edenilson sentiu o jogo. É impressionante. O Edenilson sentiu o jogo como o Cristaldo também sentiu. São 2 jogadores que eu vou trazer até outro jogo decisivo na temporada. Corinthians e Grêmio, no Couto Pereira, jogo de volta da Copa do Brasil. São 2 jogadores que
O Cristaldo, principalmente, vinha crescendo na temporada, nessa disputa com o Monsalve. O Edenilson teve bons jogos recentes, mas como sentem em partidas decisivas, né? O Edenilson, quando ele terminar a carreira dele como jogador profissional, é essa sina de um jogador bom, um ótimo jogador em determinado momento da carreira. Ele não é ótimo jogador, ele é bom jogador. Ele foi, em determinados momentos da carreira, o melhor Edenilson, era um ótimo jogador. Não era um craque, não era um protagonista, mas era um ótimo jogador para sua função. Era bom jogador. Mas era um jogador que sente nos grandes momentos. E tanto ele quanto o Cristaldo... Não pode ser ótimo. Um cara que sente nos grandes momentos, me desculpa, não pode ser um ótimo jogador, né? Mas se a gente for parar pra pensar no futebol mundial, tem grandes jogadores que sentiam nos grandes momentos. Mas eu não quero entrar nessa discussão, porque é um jogador que ajudou a melhorar o time do Grêmio. Tu sabe por que o Messi não sente nos piores momentos? Mas o Messi também ficou marcado em muitos momentos. Não, porque a Argentina não ganhou, mas não é quando ele perdeu um pênalti na Copa América. Tu sabe por que o Cristiano Ronaldo não sente nos melhores momentos? Tu sabe por que o Mbappé não sente nos melhores momentos? Porque ele sabe jogar futebol, cara. Pô, vamos parar de botar um jogador comum e rotular como ótimo. A gente trouxe 3... Para aí, cara. O Edenilson no Internacional era um jogador totalmente descartável. Foi pro Grêmio, virou ótimo. É que o time do Inter, quando tinha o Edenilson, era um time comum. Claro. Aí o jogador, mais ou menos, virou o craque do time. Nós trouxemos duas lendas e um craque. Eu tô falando que o Edenilson, o melhor Edenilson... Eu vou usar a comparação que me serve. Eu vou exagerar no melhor padrão e estilo e jeito Leonardo Moldser. O Edenilson que... Vamos dizer que o melhor Edenilson não é aquele de 2020 que chegou na seleção, porque como o Pretzel disse, era um time muito mediano. Mas aquele Edenilson de 2019 era um ótimo jogador. Era um ótimo jogador pra função dele. Mas não era um craque, não é, mas é um jogador que, esse é meu ponto, que sente muito os momentos decisivos. Eu quero fazer um elogio a Roger Machado e a Paulo Paixão. Quando eles assumiram, a gente debateu aqui o risco do Inter de cair com a pontuação que tinha. Os dois salvaram o Internacional. A chegada do D'Alessandro ajudou, evidentemente que sim. Até a vibração, tem uma imagem dele vibrando no gol, né? Realmente ele bem emocionado, junto com o Bisol do lado dele. Não sei se vocês viram essa imagem na cabine. Acho que batendo no camarote, no vidro do camarote. Exatamente, né? Assim, né? Uma vibração assim de um cara que... Acho que o Alessandro Barcelos tá ali também. Pois é, ele entende o que é o tamanho do Grenal, né? Então é o seguinte, ó, o Roger, e tem uma foto circulando aí que o Roger vibra intensamente, né? O que os caras querem? Alguém tá surpreso com essa vibração? O Roger, antes de tudo, é um baita de um profissional. E o Paulo Paixão, que já trabalhou 3 vezes no Grêmio, 3 vezes no Inter, e começou a ser vitorioso no Grêmio para depois trabalhar no Inter, alguém esperaria o contrário desses profissionais? Que ganhassem do jeito que ganharam? Que assumiram o time do jeito que assumiram, que recuperaram tudo, autoestima, questão tática, ainda com defeitos, todos têm, melhoraram os jogadores, certo? E estão colocando o Inter, para mim, de maneira absolutamente surpreendente entre os 5 primeiros, né? E aí acham que o cara não vai vibrar, estão pegando uma foto dele vibrando, queriam o quê? Que ele saísse direto pro vestiário? Então, um grande equívoco da torcida do Grêmio, grande parte, na minha opinião, de conselheiro. Tem um conselheiro que entrou na rede social, tem que tirar esse cara do hall da fama, da calçada. Quem são esses caras que aparecem de 5 em 5 anos para pegar a carteirinha, querer tirar um ídolo que ficou 10 anos como titular do Grêmio por causa de que ele vibrou num Grenal do adversário? Então, fora da casinha, talvez por isso que o Grêmio não entenda porque perdeu o clássico. Eu fiquei constrangido vendo o grande Alberto Guerra, que para mim é um baita de um cara. A entrevista do presidente, ela é constrangedora. Ela é tão constrangedora quanto a do Renato, que virou um fanfarrão. O Renato virou um fanfarrão, que engraçado, né?